A gente teve um problema técnico. A gente estava falando que o S1 ele vai ser diferente do S2 por causa do tamanho desse raio, né? Eu até organizei aqui, aproveitei o problema técnico, e a gente consegue visualizar, né, gente? Uma circunferência menor, ela vai ter um comprimento de circunferência muito menor do que outro se for maior. E isso tem um sentido, né? Eu organizei aqui, ó, que existe uma proporção, né? Tamanho do círculo com o tamanho do comprimento da circunferência. Ok, continuando. Porém, note aqui, existe essa relação. Se a gente passar o raio para o outro lado da igualdade, S1 dividido por R1, S2 dividido por R2, a gente tem o mesmo, ó, a mesma coisa dos dois lados da igualdade. O 2π multiplicado por R vezes o ângulo dividido por 360, que vai dar π vezes o ângulo dividido por 180. Então, assim, associamos ao ângulo A, medido em graus, outra medida do ângulo, já que esse valor independe do raio. Essa medida do ângulo é chamada de radianos, a abreviatura rad, ou seja, a medida do ângulo A em graus, o ângulo A, ele corresponde à medida do ângulo A em radianos. Sendo assim, obtemos as correspondências. Gente, o que ele está dizendo aqui, ó, simbolicamente? O que ele está falando aqui é que para você transformar de ângulo para radiano, basta você colocar essa relação aqui, que é a relação que existe na regra de 3. Ó, o ângulo, se você quer passar para radiano, você vai multiplicar esse ângulo por π dividido por 180. Agora, se você tem um ângulo em radiano e você quer passar ele para graus, então você vai multiplicar esse ângulo por 180 dividido por π. É essa relação que ele está dizendo e isso se confirma aqui nessa tabela, né? Que ele dá a medida do ângulo em graus e a sua correspondente em radianos. 360 é igual a 2π radianos. Gente, é muito importante a gente se acostumar a colocar esse rad, essa denominação aqui, entendeu? Porque 2π não significa que é radianos. É muito importante a gente colocar. É como colocar essa bolinha aqui no grau. É extremamente importante nas avaliações, principalmente. Então, a gente já se habitua, ok? Nessa tabela, a gente vê que 1 radiano equivale a quanto? 57,3, que é aproximadamente 180 dividido por π. Para transformar para grau, gente. Então, a gente faz essa continha aqui para transformar para grau. E para transformar 1 grau em radiano, a gente multiplica π dividido por 180. Só inverter, né? Eu até coloquei aqui do lado, ó, radiano para grau, multiplica o ângulo por 180 dividido por π. Grau para radiano, multiplica o ângulo por π dividido por 180. É só inverter. E isso aqui a gente tem que estar no sangue. 1 radiano vai ser igual a isso aqui que eu coloquei. E 1 grau vai ser igual a π dividido por 180 radianos. Ok. Observe que nesse caso, o comprimento de um arco da circunferência de raio R e ângulo central D, o ângulo em radianos, é dado por S igual o ângulo em radianos multiplicado por R, é o raio. Gente, ele só está reescrevendo a mesma fórmula que a gente já viu lá em cima, tá? Porque o ângulo ele tem que estar em radianos. O que significa? O que significa a gente multiplicar o ângulo por π dividido por 180? Se a gente multiplica o ângulo por π dividido por 180, a gente tem um ângulo em radianos. A gente tem essa transformação aqui. Então, se o nosso ângulo estiver em radianos, a gente não vai precisar fazer essa transformação. É porque a gente ele apresenta em grau, porque a gente está acostumado a trabalhar com grau, né? Mas na trigonometria, aqui nos exercícios de seno e cosseno, a gente vai brincar muito com radiano. E temos que aprender a brincar com radiano, porque ficar transformando o ângulo para radiano, às vezes, não vale a pena. Ok, então, o comprimento do arco, esse S, ele vai ser igual ao ângulo vezes o raio. Sendo que esse ângulo ele tem que estar em radianos e o S e o R tem que estar com a mesma unidade de comprimento. Ok. Quando o raio é 1, o comprimento do arco S é igual ao valor do ângulo, subentendido
em ângulo em radianos. Ok, quando o raio é 1, o comprimento do arco S é igual ao valor do ângulo subtendido, o ângulo em radianos. É exatamente o que ele vai falar em um dos exercícios que a gente vai ver mais à frente. Quando o raio é 1, o comprimento do arco S ele vai ser igual ao valor do ângulo em radianos, quando o raio é 1. Por quê? Porque se a gente tem aqui essa multiplicação, ó, o S ele vai ser igual ao π vezes o ângulo dividido por 180 vezes o raio. Se o raio é 1, o que eu vou ter? Só o ângulo. Faz sentido isso, ele só destrincha, muito tranquilo. E aqui ele traz os exemplos, ok? Então, eu vou fechar essa primeira parte e daqui a pouquinho eu trago os exemplos.